E aí, minha gente, quanto tempo, não é mesmo? Estamos com muita saudade de vocês e desse nosso bate-papo, que é o Bisquete, que está retornando com algumas novidades. Nessa temporada de retomada temos novos colaboradores, inclusive essa voz que vos fala. Sou Ruth Costa, diretora-presidenta da UCB, que é a sigla da União de Ciclistas do Brasil, e falo diretamente de Belém do Pará. E serei a nova locutora do Bisquete. Quero dar boas-vindas também às novas companheiras e companheiros de podcast, apresentando essa equipe maravilhosa de pessoas engajadas pelo ativismo e por uma mobilidade por bicicleta mais efetiva e sustentável. Luciana Souza e Naomi Lopes, designers e apoiadoras do nosso programa, integrantes respectivamente do Bike Anjo e da UCB. O Edivano Soares e o Samuel Rodrigues, que estão chegando agora com tudo para nos apoiar na edição de áudio, trilha e sonoplastia, transformando esse podcast numa experiência sonora gostosa de desfrutar. E para fechar esse timaço, temos a Érica Teles, responsável pela pesquisa, roteiro e produção das entrevistas do Biscast, coordenadora do GT de Comunicação da UCB. Acompanhe nosso programa das plataformas de áudio que você preferir ou no canal do YouTube da União de Ciclistas do Brasil. Pronto, agora vamos para a nossa programação e já trago o bate-papo muito interessante que tivemos com Mauro Ferreira, da Sete Rio, Rogério Rai, do Pedalice, e a Vivian Garelli, do Bike Anjo Niterói, que vão dialogar sobre o tema que trataremos neste episódio, que será Crianças e Mobilidade Ativa, promovendo um ambiente seguro para as novas gerações. Seja bem-vinda neste pedal, Vivian Garelli. Então, o projeto Jogos de Bicicleta já foi realizado algumas vezes nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói pelas articulações da Bike Anjo das duas cidades. Vivian, conta para nós como o projeto Jogos de Bicicleta surgiu e qual é o objetivo dele e a faixa etária do público. Os Jogos de Bicicleta foram criados pela Federação Dinamarquesa de Ciclistas, depois que eles perceberam que poucas crianças estavam usando bicicleta no dia a dia. E aí eles criaram uma sequência de vários jogos que foram feitos por especialistas com o objetivo de colocar as crianças em movimento, né? Através da diversão, eles conseguirem realizar não só atividades físicas, mas também melhorar a coordenação motora, fazer atividades simultâneas. A bicicleta ela é uma ferramenta muito boa nesse sentido. Do aprendizado cognitivo. E aí, em 2011, a Transporte Ativo, uma associação aqui do Rio de Janeiro, ela fez uma parceria com o Instituto Cultural da Dinamarca e traduziu 6 desses jogos para o português. Eles convidaram a Bike Anjo Rio, na época, para a gente fazer uma oficina para ensinar como é que são feitos esses jogos. E aí foi legal que alguns desses jogos a gente também adapta, né? Porque tem algumas coisas do lúdico cultural local, né? Então, o monstro do Coscão, ele vira, no nosso uso na Bike Anjo, a galinha. Então, tem algumas adaptações que são feitas para a cultura também brasileira. E aí, com isso, a partir dos Jogos Olímpicos, de 2016, a gente começou a fazer junto com a Transporte Ativo, né, a Bike Anjo Transporte Ativo, várias oficinas e jogos de bicicleta para atingir principalmente o público de crianças do Fundamental até o Fundamental 1. Né? A maior parte desses jogos, principalmente os traduzidos para o português, eles são para crianças menores, mas é claro que a gente aprendeu a adaptar também e realizar algumas atividades de até 10 anos com crianças aqui no Brasil. Como o projeto acontece? Existe uma seleção prévia do local ou público para sua realização? Então, dentro da rede Bike Anjo, nós temos muitas cidades, né? A gente tem atualmente 38 cidades em que a gente tem articulações da rede Bike Anjo. E aí, a atividade do projeto, acho que mais famoso que a gente realiza por aí, né, pelo Brasil, é a Escola Bike Anjo, em que a gente ensina pessoas a pedalarem, crianças e adultos também. Mas, a gente tem outras campanhas que são feitas e uma delas é o Bike na Escola. E os jogos de bicicleta, a gente normalmente realiza essas atividades junto desse Bike na Escola, mas não necessariamente dentro das escolas, né? A gente pode usar a quadra da escola, às vezes um pátio, alguma área assim que seja livre, né? Mas também acho que é bem legal ressaltar que o uso dos espaços públicos, praças,
enfim, locais onde também gera uma grande visibilidade. E a gente não tem um número mínimo ou máximo de crianças para participar, que é um circuito, né? Então é um espaço que elas possam circular de bicicleta e ter liberdade para poder se mexer, fazer os caminhos que elas quiserem. E às vezes a gente usa giz, usa bolinha de sabão, usa tecido, usa argola, enfim, as possibilidades elas são várias, né? E eu acho que é bem legal que a gente pode fazer nesse espaço público, eu acho que isso engaja outras crianças a participarem também, né? Então, outras crianças vêm, ficam animadas também, fica mais divertido, até pra gente que tá participando, a gente acaba entrando na brincadeira, a gente se alterna em estar também com uma bicicleta mostrando o caminho que pode ser feito, e a gente entra na brincadeira. Mas a maneira de realizar essa atividade, acho que entrando em contato com a Bike Anjo mais próxima, né? A gente tem nas nossas redes sociais o @BikeAnjo, no Instagram, Facebook, YouTube, tem articulação, tem TikTok. E aí pelo Nacional você consegue encontrar, mas também tem em outras cidades. Você pode botar Bike Anjo e o nome da sua cidade está em 38 cidades com as redes sociais também. Mas se não tiver, a gente também consegue, às vezes, fazer uma atividade aí na sua região, só entrar em contato com a gente. E é isso, pode ser, às vezes, uma escola, pode ser uma associação de moradores, pode ser um clube, pode ser uma associação de mães e pais, enfim. Acho que as possibilidades são incríveis. Após a pandemia, os jogos de bicicleta foram realizados? Se tiver alguém nos escutando que tem interesse em realizar este projeto na cidade, no seu bairro, quais são as coordenadas para esta pessoa realizar essa iniciativa? Olha, depois da pandemia, a gente fez algumas atividades em escolas, e quando a gente realiza atividades em escolas, principalmente, a gente entende que tem algumas crianças que já pedalam e algumas crianças que não pedalam. Então, com as crianças que elas não pedalam ainda, sem rodinha, né, no caso, a gente costuma realizar ou ensinar a pedalar, né, a escola Bike Anjo. Mas as crianças que já sabem pedalar, a gente precisa exatamente ter uma dinâmica que entretenha, né, todo mundo e que principalmente estimule outras formas de brincar que não seja a velocidade, né? O que a gente entende muito é o estímulo a ir mais rápido, a dar grau, né? Então, essas atividades, elas são lúdicas, elas são interessantes, que mantêm as crianças ocupadas com alguns desafios, mas sem fazer esse estímulo da cultura da velocidade também. E a gente fez muitas atividades antes da pandemia, por exemplo, de formação, oficina de formação de educadores com o pessoal do Já Pra Rua, da FRJ, né? A gente teve algumas oportunidades nesse sentido de repassar o conhecimento para que ele seja aplicado para toda a comunidade escolar. Então, a gente voltou a fazer mais as atividades dentro das escolas, mas como eu falei anteriormente, é possível entrar em contato com a gente pelo @Bike Anjo, ou então por e-mail, se for um projeto mais formal, né, o contato @bikeanjo.org, e aí a gente consegue direcionar aí outras formas de fazer também, de fazer em eventos, fazer em praças públicas. As possibilidades, elas são infinitas, desde que a gente tenha espaço e gente a fim de fazer acontecer. É bem fácil de realizar. Algumas compras de materiais, enfim, o tempo dos monitores, mas a gente está disponível para poder replicar e alcançar mais crianças e também estimular, né? E não só o uso da bicicleta, mas também capacitar essas crianças para que elas possam frequentar, né, as estruturas cicloviárias e também entender as ausências e a necessidade da gente se engajar para solicitar mais estrutura cicloviária para as nossas cidades. Então, acho que tudo isso faz parte de um processo de aprendizado e desenvolvimento da cultura da bicicleta, como algo que faça parte já do dia a dia, como já faz para tanta gente por aí. E eu acho que é isso. Obrigada. Vivian, agradecemos muito o seu aceite participar deste episódio e compartilhar conosco um pouco dessa iniciativa tão bacana e lúdica de trazer a bicicleta para o público infanto-juvenil,
parabéns por incentivar crianças e a comunidade escolar na mobilidade por bicicleta. Divulgação da rede. Aguarde! Em novembro teremos a divulgação do resultado do concurso de imagens cíclicas, Dia da Consciência Negra e a celebração dos 16 anos da União de Ciclistas do Brasil. Em novembro também é aniversário da Bike Anjo, completando 13 anos. Teremos, como de costume, o nosso EBAM, a comemoração da nossa escola Bike Anjo, na qual convidamos todas as articulações da Bike Anjo ao redor do país para ensinarem a pedalar no mesmo dia ou no mesmo final de semana, como uma grande festa da bicicleta. A Bike Anjo está passando por uma situação crítica e para continuar a pedalar ano que vem precisamos da sua doação. Você pode contribuir via Pix no doe@bikeanjo.org ou compartilhando nossa campanha na sua rede social. Notícias pelo mundo. Muitas bicicletas na faixa de ônibus em Barcelona deixam passar o popular bicibus. Barcelona juntou dois elementos da mobilidade urbana, muitas bicicletas e as faixas de ônibus. Resultado? Um novo meio de transporte verde, o bicibus ou o bicicomboio, que faz sucesso. É divertido, é sustentável e está a se tornar uma atividade popular a cada dia que passa. O ônibus de bicicleta de Barcelona, ou bicibus, como é conhecido localmente, permite a centenas de crianças a se deslocarem em segurança para a escola de bicicleta, ocupando ruas inteiras da segunda maior cidade da Espanha. O projeto foi apoiado pela Câmara Municipal de Barcelona. Esta iniciativa começou em março de 2021, com uma rota no bairro de Sàrria, e agora possui 15 rotas e tem inspirado atividades semelhantes nas cidades de Glasgow, Escócia, e Portland, Estados Unidos. Lena Chirinaski, de 8 anos de idade, junta-se à rota de Hempley todas as sextas-feiras com seu pai, que é um dos voluntários, assegurando que as crianças estão protegidas na rua. Abre aspas. Ela acorda com alegria. Poderia usar essa desculpa diariamente para que ela saísse da cama. Fecha aspas. Disse Pablo Chirinaski, pai da Lena. A rota de Hempley cobre 2,5 km e percorre 3 escolas ao longo do caminho, funcionando de segunda a sexta. Nem todas as rotas funcionam diariamente. A segurança viária é garantida por uma escolta policial de Barcelona e de pais ou mães voluntários, uma média de 80, como Pablo Chirinaski, que se junta ao grupo. O projeto de ônibus de bicicleta também visa encorajar hábitos de transporte mais sustentáveis a longo prazo entre os usuários, disse Jordi Roney Roses, que é urbanista, pesquisador sênior do Instituto de Ciência e Tecnologia Ambiental da Universidade Autônoma de Barcelona. Prevemos que as crianças que participam destes grupos de pedal escolar terão probabilidade de pedalar, hábitos no ciclismo e serão sensíveis ao transporte sustentáveis. Pensamos também que mudarão o padrão de mobilidade de suas famílias, afirma Roney Roses. Quer conhecer mais sobre a atividade? Siga as redes sociais. No Instagram, @BICIBUSBCN. No Twitter, @BICIBUSEIXAMPLE. Essa matéria foi traduzida e adaptada originalmente do site público de Portugal, www.publico.pt, e deixaremos na descrição do podcast o link para a matéria original. Seja bem-vindo, Mauro. Desde já agradecemos sua participação em nosso podcast. E para começar a nossa conversa, gostaria que o senhor se apresentasse brevemente e explicasse como está funcionando o programa A Caminho da Escola 2.0 no Rio. Olá, Ruth. Bom, eu que agradeço pelo convite. Como você disse, meu nome é Mauro Ferreira, sou coordenador de Educação para o Trânsito da SET Rio. Eu sou sociólogo, especialista em gestão do trânsito e mestrando em engenharia de transportes. Eu trabalho na SET Rio desde 1993 e a partir de 2009 eu assumi a coordenadoria de Educação para o Trânsito.
Bom, o programa Caminho da Escola 2.0 ele vem funcionando de uma maneira bem intensa, principalmente de 2022 para cá, né, quando o programa ganhou escala e passou a ganhar esse 2.0, né, Caminho da Escola 2.0. Nós somos bastante procurados pelas escolas municipais, né, pelas unidades de ensino da rede. Né, nós temos uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, um convênio, né, e as escolas nos procuram e nós fazemos atendimento. O agendamento é bem intenso, nós temos atendimento praticamente todos os dias da semana. Esse ano devemos completar em torno de 100 escolas atendidas e 20 intervenções, né? Depois eu vou explicar com mais detalhes, mas as escolas, né, a comunidade escolar, seus alunos, em parceria com as professoras, eles desenvolvem um mapa de risco que depois se transforma num projeto que, por último, a partir desse projeto são feitas intervenções viárias, sempre com foco na segurança do pedestre, do ciclista, dos atores mais vulneráveis no trânsito, né? E o mais importante, que tudo isso é construído, elaborado a partir do olhar dos alunos, o olhar da comunidade escolar, o olhar de quem vivencia aquele espaço no seu dia a dia, né? Um olhar que é complementar ao olhar do técnico, né? O técnico, por mais que ele entenda das normas e tenha um conhecimento técnico sobre o projeto viário, é sempre importante que a gente tenha esse diálogo com a comunidade para poder desenvolver um projeto que realmente atenda a quem utiliza as nossas vias. Como foi a colaboração dos alunos para elaborarem o mapa de risco em entorno escolar? Explique um pouco da metodologia utilizada na participação deles, por favor. Bom, falar um pouco da metodologia do programa Caminho da Escola. É uma metodologia que vem sendo desenvolvida ao longo de muitos anos, né? O programa ele começou em 2008, de uma maneira muito tímida, né? Era um programa mais focado numa abordagem mais tradicional da educação para o trânsito. Isso nos incomodava um pouco, porque na Coordenadoria de Educação para o Trânsito a gente sempre percebeu o seguinte, que não é justo admitir que o espaço urbano, né, o trânsito, é um ambiente hostil ao ser humano e caberia à educação para o trânsito simplesmente ensinar regras de comportamento, né, ou seja, tentar adaptar o ser humano a um ambiente hostil. Na verdade, a gente sempre procurou, né, sempre buscou trazer uma discussão, né, discutir a maneira como esse espaço urbano é construído, né, de maneira crítica, né, principalmente em relação à prevalência do automóvel sobre as outras formas de deslocamento. Então, em 2012, nós incorporamos o cenário de risco, também ainda de maneira tímida. Nós temos uma dificuldade muito grande em implementar as intervenções viárias baseadas nesse olhar do aluno. E em 2021, nós fizemos uma parceria com o ITDP, que é o Instituto de Políticas de Transporte de Desenvolvimento, né, o ITDP Brasil, e foi elaborada uma consolidação da metodologia, justamente para que a gente pudesse padronizar esse processo, né, da construção do mapa de risco, de um questionário que ele é desenvolvido pela comunidade escolar, né, os alunos, em parceria com os professores, eles elaboram esse material, nós recolhemos, e a partir daí nós começamos o diálogo com os diversos setores da companhia, né? As coordenadorias regionais de tráfego, a gerência semafórica, para poder justamente elaborar um projeto e implantar as mudanças necessárias, tomando como base essa perspectiva do usuário, e principalmente o usuário vulnerável, né? Que é o aluno, que é a criança. Então a gente procura trazer essas mudanças para que o espaço urbano seja desenhado, configurado para atender os usuários mais vulneráveis, né? E a gente acredita que se a cidade ela funciona bem para as crianças, para os idosos e para as pessoas com deficiência física, na verdade eles vão funcionar para todos. O ambiente vai se tornar mais seguro para todos os usuários. Já houve uma avaliação dos resultados do programa?
O que o senhor pode nos contar sobre indicadores ou índice de algum tipo que tenha trazido mais seguridade viária para o público escolar e seu entorno? Bom, quanto à avaliação dos resultados do programa, nós elaboramos em conjunto com o Banco Mundial, que já tem uma parceria com a Prefeitura com foco na mobilidade sustentável, um edital justamente para o monitoramento, uma auditoria dos resultados do programa. Então, está sendo realizada uma auditoria dos projetos viários, né, ver se realmente eles têm um impacto na segurança dos pedestres, dos ciclistas, no conforto, né, nas melhorias de condições de caminhabilidade, e também uma pesquisa com todos os participantes, né, os alunos, os professores, as pessoas cuidadoras, justamente para que eles avaliem não só os impactos em relação à circulação no entorno das escolas, como também até a percepção da atividade educativa, né? Como eu falei, o programa não se resume apenas às intervenções viárias. Nós temos um trabalho educativo que, no atendimento, ele leva um turno inteiro de aula, os alunos assistem uma peça teatral, depois eles fazem atividades dentro da sala de aula, e nós fazemos uma oficina também com os professores, justamente para trazer essa discussão sobre uma mobilidade mais sustentável, né? Discutir de forma crítica a supremacia do automóvel dentro do ambiente urbano. E a gente está avaliando, inclusive, se alunos que participaram do programa, eles acabam tendo uma mudança de perspectiva em relação ao que deve ser priorizado no desenho urbano. Então, nós vamos entrevistar alunos que não participaram ainda do programa e comparar essas respostas com alunos que já participaram do programa para ver se é possível captar uma mudança de perspectiva. A gente sabe que, na realidade, ainda existe um certo tabu dentro da sociedade em relação a algumas modificações que priorizam pedestres e ciclistas, né? Na verdade, quando restringimos de alguma maneira os privilégios dos condutores de automóvel, isso ainda gera uma certa polêmica. E a gente quer avaliar também se a parte educativa, se essa discussão sobre a mobilidade sustentável também está trazendo resultados, né? Estamos ajudando a formar cidadãos mais conscientes, né, da importância do pedestre, do ciclista, da bicicleta como veículo urbano dentro da cidade. Chegamos ao final do nosso papo, mas gostaria de saber sobre se tem outra cidade brasileira que tem replicado este programa e qual é a dica que o senhor pode dar para as pessoas da nossa audiência que querem organizar um programa similar a este em sua cidade. Como elas devem proceder? Bom, eu já participo há algumas décadas de fóruns, encontros, seminários sobre segurança viária, sobre mobilidade sustentável, promoção da bicicleta na Velocity, eu já participei. E, mais recentemente, alguns encontros também onde são discutidas algumas estratégias que nós adotamos no programa Caminho da Escola 2.0, como o urbanismo tático também. E eu tenho visto que várias cidades têm feito intervenções parecidas com o que a gente tem feito aqui no Rio de Janeiro com o programa Caminho da Escola. O que eu percebo de diferente é o seguinte, algumas intervenções, elas trazem essa questão da discussão com a comunidade na elaboração do projeto, mas normalmente são projetos pontuais, né? Você faz um projeto, ou então algumas cidades que têm feito uma quantidade maior de intervenções, mas não tem esse foco tão participativo, principalmente quando se pensa no aluno, né, na criança, na participação infantil. Então, eu acho que o diferencial do que a gente tem feito em relação a outras iniciativas similares que a gente encontra, inclusive em várias cidades aqui no Brasil, é justamente isso. Nós fazemos todas as intervenções a partir de um mapa de risco elaborado pelos alunos, né, em parceria com os professores. E esse mapa, juntamente com o questionário, onde são identificadas questões mais específicas em relação às condições urbanas do entorno da escola, isso
Esse material ele é transformado num projeto de intervenção viária, né, um projeto de engenharia de tráfego, e essas intervenções são feitas numa escala que a gente não tem visto em outros lugares, né? Então, assim, todas as intervenções que nós fazemos, ela tem, por princípio, esse olhar da criança. Então, o que eu tenho visto por aí são cidades que têm feito uma quantidade maior de intervenções, assim como nós, ou cidades que fazem a partir dessa participação popular. Mas as duas coisas aliadas, esse olhar da comunidade e numa escala que nós estamos fazendo, realmente eu não tenho visto. E assim, eu acho que o mais importante é a conversa com os gestores, né? Convencer da importância da gente transformar a cidade numa cidade que seja desenhada para o ser humano, que esteja na escala do ser humano, que priorize o deslocamento dos mais vulneráveis, né, do pedestre, do ciclista, dos idosos, das crianças. É uma cidade que seja democrática, né, seja boa para todos. Mauro Ferreira, agradecemos a sua participação e por compartilhar conosco maiores informações sobre este programa de segurança viária no entorno das escolas cariocas. Acreditamos que esta boa prática será inspirada para que outros municípios se sintam estimulados em adotar esta iniciativa. Parabéns a todas e todos que colaboraram e colaboram neste programa. A vida das crianças e adolescentes agradece. Divulgação de eventos. Em novembro, muitos eventos vão estar acontecendo sobre mobilidade ativa por bicicleta e o cicloativismo. Se liga nas redes sociais da Bikeange e UCB para saber mais sobre. Fórum Mundial da Bicicleta 2023, que acontece em Gustavo Madeiro, no México, e acontecerá entre 1º e 5 de novembro. Diversos trabalhos nacionais serão apresentados de forma presencial e virtual. Vamos trazer no episódio de novembro mais informações de cobertura. Fique ligado nas redes sociais da União de Ciclistas do Brasil, que divulgaremos a programação assim que for publicada. Bicicultura Floripa 2023, que acontece entre 15 e 19 de novembro em Florianópolis. Mais um Bicicultura chegando, este ano acontece na região sul, realizado pelas seguintes organizações: Amobici, ABC Ciclovias, Bruxas da Bike e UCB. Em breve será divulgada a programação, que será divulgada nas redes sociais do Bicicultura e da UCB. O local do evento já está confirmado e será no campus da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Nosso último convidado de hoje é Rogério Rai, diretor administrativo da Ciclocidade, que é uma associação de cicloativistas de São Paulo, capital, que desenvolve uma série de pesquisas e publicações, parceira da Bikeange e UCB. Caso não conheça ainda, note o site deles e siga nas redes sociais. Site do Ciclocidade é www.ciclocidade.org.br. Rogério Rai também tem um projeto bem bacana chamado Pedale-se, que trabalha com cicloturismo urbano, situado na Zona Leste, São Miguel Paulista, que tem o foco de promover e valorizar a cultura local. Siga Pedale-se no Instagram, @Pedale-se. Rogério, agradecemos a tua participação aqui conosco neste episódio da nova temporada, com o tema bem especial das crianças. Conta pra gente um pouco sobre você e se você pedala desde criança. Sua primeira experiência com a bicicleta. Salve, galera, tudo bem? Primeiro é um prazer estar aqui nessa entrevista e é sempre um prazer bater um papo sobre bicicleta e infância. Nada mais é de que a gente falar um pouco da nossa história, né? Minha presença, minha lembrança sobre bicicleta, ela surge com uma croizinha que minha tia me deu, né? Lembro que minha tia trabalhava com roupa num lance de sutiã. O nome da empresa era Hope. E ela prometeu uma bicicleta, criança chata, né? E aí ela me deu, eu acho que foi no meu aniversário. Mais recentemente, meu primo
ele comentou comigo que ele tinha uma Caloi CC, que tem até uma foto do Pedales que ele tá nessa bike. Ele recebeu de alguém e depois essa bicicleta foi a minha primeira bicicleta. Como meu primo é mais velho do que eu acredito no lance dele. Então a bicicleta sempre esteve presente na minha família. Tive o privilégio de ter bicicleta e logo depois já assim mais velho, né, sei lá, 9, 10 anos, eu lembro que eu se expandi geograficamente pedalando, né, então você conhece o final da sua quebrada. Eu lembro que eu trampei, um dos primeiros trabalhos meus era a entrega de panfleto, a gente ia de bicicleta entregando, né, porque na hora de voltar mais longe. E depois a experiência que eu tive nessa mesma época que eu estava entregando panfleto, era de entrega de água. Demorou um tempo, né, para eu entregar água de bicicleta, que era numa cargueira, mas rolou. E eu tinha uma bike, que era uma cross também, mas já não era essa que meu tio me deu, uma diferente, né, e ela era cheia de estrelinha. Aí depois a gente passou pelas bikes de marcha, que era a época do grau, que hoje a galera chama de wheeling, né, e o louco é que foi um momento de... foi antes de 2003, isso eu lembro. Acho que foi em 2002 ou em 2001, assim. E tava rolando muita bike pro lado de cá, tipo... E a molecada dando grau, porque você não conseguia acessar uma moto, né? Tipo... tava chegando a Biz, esses rolês assim... Krypton, acho que era o nome. Era Dream, Krypton e Biz, mano. E aí... Logo depois, anos depois, a gente sabe que explodiu o número de venda de moto, e aí CG, e aí eu tenho acreditado que foi esse movimento que afastou a galera a pedalar, né? O acesso da moto na quebrada é muito forte. Eu lembro de ter conhecido muitas pessoas por conta de bike, né? A gente ficava sabendo que o moleque lá do final começou a empinar com uma mão, o outro sem a mão, aí depois virou circo, tá ligado? Tipo, a galera subia no quadro, enfim, eu lembro mais ou menos dessa época. Estamos sabendo que o Pedale se realizou uma pedalada com uma garotada uns meses atrás. Como foi essa experiência? Você acredita que as crianças que têm contato com a bicicleta têm uma troca diferente com o seu bairro ou cidade? Então, Ruth, tô bem feliz com esse momento, porque eu tenho aprendido muito, assim. E tudo começou no ano passado, quando a galera do Urbanizar, que é uma pasta dentro do Alana e do Espaço Alana, escreveu o Pedale-se por conta de que a gente já contribuiu, graças ao plano de bairro feito pela galera do Urbanizar, no território do Pantanal, que a gente chama, que é ali dentro do distrito de São Miguel e Jardim Helena, e escreveu a gente no edital, que é de um fundo social do próprio Espaço Alana. E aí eu já queria agradecer aí a turma do Urbanizar, que é a Laís, o Luiz e a Isa, né? E pela força aí, por estar junto sempre. E eles proporam o seguinte, ó, tem que ter uma ação com criança, mano. E aí eu falei, nossa, velho, eu não sei fazer isso. Porque tem umas coisas que eu sou bem sincero, mano. Por exemplo, ensinar pessoas a pedalar. Eu sei ensinar uma pessoa, mas o Pedale-se não tem essa expertise e essa pedagogia. E eu levo a sério essas coisas, sabe? Tipo, tem que ter uma pedagogia para ensinar as pessoas. E aí, como Pedale-se, eu não conseguia falar isso. Então, a gente foi para um lugar controlado, que é um parque que tem aqui na vila. Esse parque, ele tem um espaço de lazer, né? Muitas questões ambientais tem ali, então dá para trabalhar várias ideias. Tem uma coisa que chama Parque Naturalizado, feito pelo próprio Alana. Tem um posto de saúde, mais incrível que isso, tem uma escola que não tem muros. Então a gente pensou, você tem 3 equipamentos desse tipo, só faltou um equipamento de cultura, que a gente ia colocar, que é a leitura de um livro. A gente usou muito livros feitos por uma galera da bicicleta, né? Então, e aqui foge o nome rapidão pra gente citar a galera, mas em algum momento eu vou citar aí, vou lembrar o nome. E foram livros incríveis, assim. Então a gente usou essa leitura, né? A mediação de leitura feita pela Maibi. E aí a gente debateu sobre o direito à cidade com as crianças, né? E depois a gente fez esse rolê pela essa cidade sem carro, sem barulho. E que a gente consegue observar
e imaginar, né, um futuro e um mundo sem carro, com mais pessoas, né? Então, o modelo foi esse. A gente ia no parque naturalizado, a gente lia, depois a gente saía para pedalar. E foi bem legal, porque se aprende muito com as crianças, com respostas espontâneas e uma reflexão profunda. No final do mês de outubro, vocês terão uma nova atividade que se chama, abre aspas, Pedalada das Crianças, uma cidade sem carro, fecha aspas. Qual será o objetivo dessa atividade? Terá alguma novidade na atividade deste mês do que aconteceu em julho? Ruth, vai rolar esse rolê dia 28, espero que você cole com a gente aí. Você vai estar aqui por São Paulo e sua presença é sempre muito importante. A ideia nossa é isso, rola na Quebrada, aqui na borda de São Paulo, na Zona Leste, no extremo leste. E esse papo na periferia da reflexão do uso da bicicleta, no lugar que já pedala, parece que é muito chover no molhado, mas é também trazer a reflexão do uso da bicicleta um pouco mais consciente. O que é ser consciente? Longe de mim esgotar qualquer ideia, mas é que às vezes, mano, não é porque a gente só pedala que a gente tem uma cultura da bicicleta. Isso é polêmico pra caramba, mas não é porque eu sou preto que eu tenho uma consciência de ser preto, mano. Então, talvez a gente tenha que debater e refletir sobre as coisas, né? Então, é o que eu falo pra galera, o lugar que a gente vai fazer esse evento, que é no Jardim Helena, mais precisamente no Pantanal, um bairro que pedala muito, mas a gente tá fazendo reflexão do uso da bicicleta. É óbvio que tem uma cultura da bicicleta, muito pela necessidade, primeiramente, segundo, por ser um bairro plano, mas eu acho que o divisor de águas é um bairro que não tem oferta de ônibus e tem um IDH muito baixo, então é por isso que a galera pedala, mano. Então, como que a gente tenta falar para essas pessoas que esse uso da bicicleta ela traz diversos benefícios, porque senão a galera pula pro carro. E uma das melhores formas de fazer isso, né, é trazer o debate com as crianças, que as crianças conseguem trazer e pautar a família, né, mano? A gente sabe que o uso do cinto de segurança, as crianças tiveram muita relevância para educar os adultos, né? As crianças educam adultos e a ideia é tentar trazer nesse formato que eu falei agora há pouco, de que o uso da bicicleta com os pequenos traz o direito à cidade, né? Como que eles conseguem refletir, acessar. Muito a gente tem aprendido, debatendo com a galera do Alana, que a criança tem um olhar lúdico pelo o caminho até a escola, e é um outro tempo, é uma outra velocidade, né? Ela está muito mais próximo do chão e muito mais próximo das poluições de carros, né? Então, como que a gente traz esse debate de refletir sobre o seu caminho, né? Para a escola ou para qualquer outra coisa. Então, o livro, o local, né, que é o parque, e também a própria pedalada faz a galera refletir. E queria fazer um agradecimento para a galera, primeiro, da UCB e da Bike Anjo, que colabora e soma muito no debate da bicicleta na esfera assim, nacional, né? Então é muito importante. Então, um salve para a Ruth, para a Ana, para a Érica e todas as pessoas que contribuem aí para essas instituições estarem em pé, né? E também convidar todo mundo, né, para fazer esse pedal em outubro e agradecer também todo mundo que de alguma forma ajuda as pessoas a refletirem sobre o uso da bicicleta. E só lembrando que se a gente quer ver mais pessoas pedalar, talvez tirar aquele olhar de obrigação que as pessoas pedalem, né? Acho que a melhor forma de a gente fazer outras pessoas pedalar, e é isso com quem a gente quer conversar, pelo menos o Pedales quer conversar, é com não ciclistas. Então, não é com uma ideia de torcida de time que a gente traz as pessoas para pedalar com a gente, tá ligado? Torcida de time é defender uma ideologia muito forte, que em vários momentos isso é importante, mas talvez seja de uma maneira que faz a pessoa refletir. A gente escolheu a história, a gente escolheu dar um rolê no bairro, sem velocidade, para trazer quem não pedala.
E um pano de fundo tá fazendo as pessoas pedalar, saca? Tipo, não no primeiro momento, né? Vamos ouvir uma história e aí no pano de fundo fazer as pessoas pedalar. E lembrar que a bicicleta é uma ferramenta. O que ela traz de mais bonito não é só o pedalar, é as conexões que a gente faz, os lugares que a gente conhece. É o caso da caneta, é o caso do livro, né? A gente não ter só a paixão pelo objeto, mas e sim pelo que aquele objeto pode fazer, né? Já dizia o poeta, né? O livro não muda as pessoas, o livro não muda os mundos, quem muda o mundo são as pessoas. O livro muda as pessoas, né? Enfim, um salve para todo mundo aí. Rogério Rai, obrigada pela entrevista e por estimular o contato do público infantil com a bicicleta, oportunizando novas possibilidades para as futuras gerações e uma mobilidade mais sustentável através da bicicleta. Quem estiver em São Paulo, capital, dá uma conferida em loco no trabalho do Rogério, que é muito importante para conhecer melhor a região da Zona Leste. Dicas Cultural. Nossa dica cultural é uma série de livros bem bacanas para você ler ou presentear a garotada, chamada da série Bicicletas Coloridas, da Amiciclo. A Amiciclo é uma organização cicloativista de Recife, Pernambuco, que desenvolveu uma série de livros que promovem o debate desde a promoção da bicicleta como meio de transporte, como também as questões interseccionais, tratando sobre gênero, raça e questões LGBTQIAP+. A produção dos livros tem o foco do público infantil, infanto-juvenil e adulto. Os títulos são Bicicleta Amarela, o livro conta a história de uma menina que anda de bicicleta com a mãe e esta serve de inspiração para a criança olhar para a bicicleta como um meio de transporte e não como um brinquedo. Escrito por Igor Colares e ilustrado por Beto França. Bicicleta Branca, livro ilustrado que reflete sobre o valor da vida, com uma história contada em torno de uma Ghost Bike, escrito por Igor Colares e ilustrado por Carlos Varejão. Bicicleta Verde, livro infantil que conta uma história relacionando bicicleta e meio ambiente, escrito por Igor Colares e ilustrado por Luciano Félix. Bicicleta Roxa. Andando de bicicleta, Joaninha se encontra com um protesto de mulheres no meio da rua. Admirada com a beleza, a garota vai estudar sobre feminismo e começa um passeio maravilhoso em sua vida. Escrito por Pato Sampaio e ilustrado por Liz França. Bicicleta Preta. Badu é uma criança negra que vai todos os dias para a escola de bicicleta. Ainda pequeno, ele é levado pelos pais. O olhar para a cidade do ponto de vista dele é algo transformador. Escrito por Diego Pereira e Gilbert Araújo. Ilustrado por Tamires Lima. Bicicleta Arco-Íris. Cecília é uma garota que ama sua bicicleta. Mas o que ela não sabia é o quanto sua bicicleta iria ajudar ela a fazer novas amizades. Escrito por Túlio Santos e ilustrado por Gisele Rosa. Para saber mais e adquirir algum dos livros, basta entrar neste site www.amiciclo.org/projetos/bicicletas_coloridas. Bicicast, um podcast produzido pelo Bike Anjo e UCB. Sugestões e dicas para a próxima edição podem ser enviadas pelo e-mail contato@uniãodeciclistas.org.br. Em nosso próximo episódio, vamos falar dos projetos importantes que acontecem dentro do Bike Anjo e da União de Ciclistas do Brasil.